Olá, amigos! Quarta-feira é dia do nosso plantão da reforma da Previdência e eu estou passando aqui para atualizar vocês sobre o que foi que aconteceu nessa última semana no trâmite da PEC 06 de 2019, que está na Câmara dos Deputados. Bem, essa semana nós não tivemos, assim, grandes novidades, porque o que está acontecendo neste momento é que os deputados estão apresentando diversos requerimentos para que sejam realizadas as audiências públicas na Câmara. O que a gente já viu no nosso último vídeo, o que é uma audiência pública. Então, hoje, a gente vai entrar um pouco no mérito da proposta encaminhada pelo governo. Vamos falar sobre um dos pontos principais da PEC 06, que é a capitalização, o regime de capitalização. Mas antes disso, é preciso que eu explique alguns detalhezinhos a vocês, hein? Bem, atualmente no Brasil, qual é o regime de custeio que é adotado? A gente utiliza o regime de repartição. O que significa, Luana? No regime de repartição, tudo que é pago pelos segurados e pelos empregadores é direcionado para um fundo único, um fundo público e coletivo. Então, os valores que estão nesse fundo, que são pagos por quem está na ativa, esses valores são direcionados para pagar os benefícios de quem já está em gozo de benefício. Isso chama pacto intergeracional. Quando a geração que está na ativa, trabalhando, fazendo os recolhimentos previdenciários, né, como segurados, está pagando, na verdade, os benefícios de quem já está aposentado, de quem não está mais na ativa, pacto intergeracional. Já no sistema do regime de capitalização que está sendo proposto pelo governo, é totalmente diferente. Ao invés desses valores pagos pelos segurados irem para esse fundo público, eles vão para contas particulares. Como são essas contas? Ou melhor, contas individuais. Como funcionam essas contas? É como se fosse uma espécie de poupança, onde tudo que você paga vai para uma conta só sua e é esse valor que você está pagando que vai ser utilizado para um dia pagar a sua aposentadoria. Então, o valor que você deposita nessa conta pessoal sua, ele não é utilizado para pagar os benefícios de quem já está em gozo de benefício. Ele é só para quando você vier se jubilar, vier se aposentar ou receber algum outro benefício, esse valor ser utilizado para pagar o seu benefício. O sistema de capitalização ele já é utilizado para as previdências privadas, previdências complementares. E agora a proposta do governo é que ele seja utilizado também na previdência pública. Então eu trouxe para vocês aqui um trecho da PEC, quando ela fala da capitalização, para a gente ler esses pedacinhos e aí, à medida que a gente for lendo, eu vou explicando para vocês como é que funciona. Vamos lá? Olha as alterações que são propostas, tá? A PEC fala assim, artigo 40, parágrafo 6º, ou melhor, o que vai vir a ser o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição, vai constar a seguinte redação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão para o regime próprio de previdência social o sistema obrigatório de capitalização individual previsto no artigo 201-A. Bem, esse artigo 201-A, ele no momento ainda não existe, ele vai ser criado através da PEC também, ou pelo menos o governo pretende criar, tá? Vamos continuar. No prazo e nos termos que vierem a ser estabelecidos na Lei Complementar Federal de que trata o referido artigo. Bem, aqui a gente está falando de regime próprio, RPPS, tá? Mas a capitalização também vai para o RGPS. Vamos continuar. O artigo 201-A, que o artigo anterior fez menção, né? O parágrafo anterior fez menção, vai ter a seguinte redação. A Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá novo regime de previdência social. Então, é efetivamente uma nova previdência, é um novo regime de previdência social. Organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de contribuição de reserva individual para o pagamento do benefício. Admitida capitalização nocional. Bem, o que é uma capitalização nocional? Ele leva esse termo nocional porque o trabalhador tem como ter uma noção de quanto é que tem depositado nessa conta individual dele. E com base nessa noção de quanto já tem depositado, ele tem uma noção também de quanto seria esse benefício que ele receberia posteriormente. Então, no sistema nacional, o trabalhador tem como ter uma noção desde o começo de quanto vai ser o benefício dele, o que não ocorre hoje no sistema de repartição.
Vamos lá. Vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte do ente federativo. Ou seja, aqui está dizendo também o seguinte, vai caber a uma lei complementar que ainda vai ser criada, nós não sabemos quando, dizer exatamente como é que vai funcionar esse regime de capitalização, tá? Só está sendo previsto na PEC o regime de capitalização com algumas regras gerais, bem superficiais essas regras. Então, o regime em si mesmo, como vai funcionar detalhe por detalhe, só depois com a lei complementar que vier a ser criada. Lembrando que o sistema, o trâmite de aprovação de uma lei complementar, ele é muito mais simples que o sistema de aprovação de uma PEC, o que gera um pouco de insegurança jurídica, porque significa que essa lei complementar pode ser criada ou modificada com muito mais facilidade do que uma PEC, que a gente está acompanhando agora todo o trâmite. Vamos continuar. Bem, seguindo aqui o que a PEC fala sobre capitalização, a gente tem o seguinte também. Artigo 115. O novo regime de previdência social de que tratam o artigo 201-A e o parágrafo 6º do artigo 40 da Constituição, que a gente acabou de ler para vocês, será implementado alternativamente ao regime geral de previdência social e também aos regimes próprios de previdência social, regime geral e regime próprio. E adotará, entre outras, as seguintes diretrizes. Então, assim, observem que o texto fala em regime opcional, ou seja, o trabalhador poderia optar pelo regime de capitalização. Mas uma vez já tendo optado pelo regime de capitalização, ele se torna obrigatório para esse trabalhador. Então, pelo que diz na PEC, esse regime de capitalização não seria obrigatório a todos, mas só para quem aderisse a ele. Então, uma vez que você adira a esse regime, ele se torna obrigatório para você. Vamos lá, então ele fala aqui de quais são as diretrizes. Vamos ver essas diretrizes? Inciso 1º, capitalização em regime de contribuição definida, admitido o sistema de contas nocionais. A gente já falou que são contas nocionais. Inciso 2º, garantia de piso básico. Isso aqui é importante, hein, gente? Não inferior ao salário mínimo para benefícios que substituam o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho, por meio de fundo solidário. Bom, o regime que a gente tem hoje em dia, esse regime de repartição é um regime solidário. No regime de capitalização ele não é solidário, mas quando ele coloca aqui por meio de fundo solidário, ele está instituindo aí pelo menos um piso mínimo que já é alguma coisa, né? Vamos lá. Organizado e financiado nos termos estabelecidos na lei complementar de que trata o artigo 201 da Constituição, que vai ser criada posteriormente, né? Então, observe também o seguinte. No nosso sistema atual, a Constituição Federal de 88, ela já prevê que nenhum benefício que venha a substituir salário ou venha a substituir rendimento de trabalho, nenhum benefício poderá ter valor inferior ao salário mínimo. A gente tem o caso do Chile, que também adotou na última reforma, 30, 35 anos atrás, não me lembro de cabeça, o Chile também adotou o regime de capitalização. E no Chile não há essa vedação à utilização de valor inferior ao salário mínimo. Então, uma boa parcela dos aposentados do Chile, pelo novo regime de capitalização do Chile, recebem abaixo de um salário mínimo. Eu acredito que são mais de 90% da população que se aposentou através desse regime, ela recebe menos do que um salário mínimo, tá? Então, no Brasil, teoricamente, a gente não correria esse risco, porque aqui na PEC está dizendo que não vai ser possível que o valor do benefício seja inferior ao salário mínimo, como acontece no Chile, que pode ser inferior ao salário mínimo e mais de 90% dos benefícios são efetivamente inferiores ao salário mínimo. Claro, para quem aposentou depois da reforma da Previdência do Chile. Então, pelo menos isso, tem a garantia de um salário mínimo, que já existe na Constituição e vai continuar existindo. Voltando à nossa leitura aqui. Inciso 3º. Gestão das reservas por entidades de previdência pública e de previdência privada. Bom, aqui você interprete que vão ser bancos, pode até ser criada uma outra entidade, mas via de regra, esses valores que você vai depositar nessa sua conta particular, essa sua conta privada, para depois gerar o seu benefício, esses valores não ficam parados lá, esses valores vão sendo investidos, né? E via de regra, quem vai tomar conta dessas contas serão os bancos, as instituições financeiras. Habilitadas por órgão regulador, esse órgão regulador ele vai tomar conta, ele vai ficar observando como é que estão sendo utilizados esses valores do trabalhador. Assegurada a ampla transparência dos fundos.
O acompanhamento dos segurados, isso aqui é importante a gente observar, ó. O acompanhamento pelos segurados, beneficiários e assistidos dos valores depositados das reservas e as informações das rentabilidades e dos encargos administrativos caberá ao trabalhador, caberá a quem está investindo nessas contas. Então a gente vê aqui um destaque importante que tem que ser feito. O brasileiro, ele não tem essa cultura de investir, ele não tem essa cultura de entender de economia, de entender de sistema financeiro. Então, segundo a PEC, no regime de capitalização, você trabalha ou você está contribuindo para o sistema, se você optou pelo regime de capitalização, você vai verter suas contribuições para essa conta pessoal sua e esse valor não fica lá parado. Você vai escolher como investir esse valor, onde é que você vai investir, em fundo de renda fixa, enfim, como é que você vai investir esse dinheiro. Então, a depender de quanto você consegue ir depositando pouco a pouco nessa conta e do que você investiu, em que você investiu esse dinheiro, de qual é o resultado dessas aplicações, o que você conseguiu com as suas aplicações, com base nisso você vai gerar o seu benefício futuro. Então a gente tem um perigo aí que é o seguinte, o brasileiro ele não tem essa cultura de entender de economia. Então a maior parte da população não entende de investimento, de tomar conta do que está sendo investido. Então a gente imagina também como é que ficaria para a população mais humilde tomar conta desses investimentos, tá ok? Essa é uma observação nossa, né? São coisas que a gente precisa pontuar para depois ver como é que vai fazer. Mas vamos lá. Mas vai ser complicado. Inciso 4º. Livre escolha pelo trabalhador da entidade onde vai ser depositado esse dinheiro, né? Quem é que vai tomar conta do dinheiro dele, ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade. Então aqui a gente faz a mesma observação. Quando ele fala aqui, ó, livre escolha pelo trabalhador da entidade ou da modalidade de gestão de reservas, ele está dizendo que vai depender do trabalhador decidir em que ele vai fazer a aplicação desses valores que vão estar nessa poupança, nessa conta do trabalhador, ok? Vamos seguindo. Inciso 5º, aqui eu achei interessante. Ele fala o seguinte, esses valores que vão ser depositados nessa conta pelo trabalhador, pelo contribuinte, né? Eles vão ser impenhoráveis, exceto para pagamento das obrigações alimentares. Bem, quando ele fala isso aqui, ele não está dizendo que esses valores de um benefício poderão ser utilizados para pagamento de dívida de pensão alimentícia. O que ele está falando é os valores que você está depositando na sua conta particular. Esses valores poderão ser alvo de bloqueio de penhora para pagamento de pensão judicial, tá? Ou melhor, pagamento de pensão alimentícia, já que ele fala claramente aqui em pagamento de obrigações alimentares. Então, para pagamento de pensão alimentícia, dívida de alimentos, esse valor que está nas contas que você está depositando, que os trabalhadores estão depositando, poderão ser penhorados, tá? Essa aqui é novidade. Vamos continuar. Inciso 6º. Impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte do ente federativo. E, inciso 7º, é o último aqui, possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador. Isso aqui também é importante. Vamos destacar qual é a palavra que está sendo utilizada. Possibilidade. Não está dizendo obrigação. Está dizendo possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes federativos e do servidor, vedada a transferência de recursos públicos. Olha, observe que ele utiliza o termo possibilidade e não obrigatoriedade. Então, na minha opinião, não ficou claro se os empregadores também serão obrigados a verter contribuições para essas contas dos seus empregados, né? Assim como os entes públicos para os seus servidores. Não ficou claro se eles serão obrigados ou se os valores dessas contas caberão exclusivamente aos seus contribuintes, aos segurados, os trabalhadores, os servidores. Então, isso aqui não está claro no texto legal. Continuando. Parágrafo 1º. A lei complementar, que ainda vai ser criada, né, de que trata o artigo 201A da Constituição, definirá ainda quem serão os segurados obrigatórios do novo regime de previdência social de que trata o CAPT. Parágrafo 2º. O novo regime de previdência social de que trata o CAPT desse artigo atenderá na forma estabelecida na lei complementar de que trata o artigo 201 da Constituição, que virá a ser criado o artigo 201, né, se for aprovado o projeto, a
Então, aqui são os riscos sociais cobertos pelo regime de capitalização que está sendo proposto pelo governo, tá? Isso aqui também precisa de muita atenção. Olha os riscos sociais que ele propõe cobrir. Inciso 1º, benefício programado de idade avançada. O que é um benefício programado? Benefício programado são as aposentadorias. É algo que você pode programar. Bom, eu quero aposentar, eu sei que eu vou aposentar com a idade X, então eu vou me organizar para poder fazer as contribuições, programando o meu benefício, programando o momento do meu jubilamento. Eu sei, teoricamente, pelo menos, quando será que vai acontecer a minha aposentadoria. E eu tenho como ter um pouco de noção de quanto eu estou contribuindo, de mais ou menos como é que vai ser calculado o meu benefício, então eu posso programar. Um benefício não programado é, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, já que ninguém programa, via de regra, fica inválido, né? Mas vamos lá. Quanto aos benefícios programados, ele fala aqui no benefício da idade avançada. Então a gente entende aqui que está sendo dito aposentadoria por idade, que já existe hoje em dia. Mas observe que no novo regime não vai haver aposentadoria por tempo de contribuição, tá ok? No novo regime não está sendo previsto, ou melhor, não está previsto aposentadoria por tempo de contribuição, só aposentadoria por idade entre os benefícios programáveis. Inciso 2º, aí ele traz os benefícios não programados, garantidas as coberturas mínimas para salário maternidade, né? Ele fala aqui maternidade na linha A do inciso 2º, que a gente sabe que é o salário maternidade. Continuando. Na linha B ele fala incapacidade temporária ou permanente. Bem, incapacidade temporária é o auxílio-doença. Incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez. Então são os riscos sociais cobertos que vão gerar esses benefícios. Na linha C ele fala do risco social de morte do segurado. Morte do segurado, o benefício que é gerado é pensão por morte. E aí vem o inciso 3º, risco de longevidade do beneficiário. Bom, esse risco de longevidade, ele já existe nas aposentadorias complementares. Isso é para o caso do segurado se aposentar por idade e viver além do que ele havia previsto, além do que ele tinha se organizado, contribuindo naquela conta dele, né? Naquela conta particular dele. Então existe esse risco de longevidade, ou seja, se você não morrer logo depois de se aposentar, pode ser que o benefício seja o reduzido, a gente não sabe exatamente. Isso vai depender da lei complementar. Então, eu gostaria também de fazer uma observação, que é o seguinte, no texto do regime de capitalização que está sendo proposto pelo governo, a gente não observa a existência de 2 benefícios. A gente não observa a existência, claro, também não se observa a existência da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição ela já vai cair de qualquer forma com a PEC, porque ela já está sendo derrubada, né? Já está sendo encerrada em outros dispositivos da PEC. Mas no regime de capitalização, que ainda vai ser criado, esse novo regime, né, que é o de capitalização, ela nem sequer existe, a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas tem outros 2 benefícios também que não estão no texto dessa proposta de regime de capitalização. Então, nesse novo regime, não existiriam auxílio reclusão, não existiria, porque não está no texto aqui, e nem auxílio acidente. Logo, esses 2 benefícios não existiriam nesse novo regime, esse regime de capitalização. Como vocês já tiveram uma prévia, né, embora a gente tenha feito só um resumo bem rapidinho, é um regime muito complicado de se entender. É um regime que vai gerar algumas dificuldades de compreensão e de implementação também. Tudo vai depender da lei complementar. Então, por hoje é só. Na quarta-feira que vem, a gente se vê novamente aqui no nosso plantão da Reforma da Previdência. Acompanhe as redes sociais do Brasil Jurídico e lá a gente vai trazer para vocês tudo o que acontecer com o trâmite da PEC, da Reforma da Previdência. Grande abraço e até a próxima!